irmã, meu irmão, estamos percorrendo o itinerário quaresmal. Este tempo favorável à nossa conversão pede de cada um de nós assídua escuta e mais atenção aos ensinamentos que brotam das Sagradas Escrituras ou da Bíblia Sagrada. Cada texto da Palavra de Deus, escolhido para ser proclamado no tempo quaresmal, contém sempre os sinais do amor misericordioso de Deus e seus apelos à conversão. A revisão de vida neste tempo, que prepara para a Páscoa do Senhor, é uma oportunidade muito especial para retomarmos com maior empenho nosso propósito de viver como discípulas e discípulos de Jesus Cristo. Cada texto proclamado provoca nossos corações para um decidido compromisso pessoal de tudo fazer para que a fraternidade do reino, anunciado por Jesus, cresça sempre mais entre nós, preparando-nos para a vida definitiva no reino dos céus. Então, para escutar a palavra de Deus, preparemos-nos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que esses maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue dessa mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é essa que acabas de dizer? De repente, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado do mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena, tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvore o vistes abraçados? Ele respondeu: A sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro.
raça de Canaã e não de Judá, a beleza fascinou-te, e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas por medo sujeitavam-se a vós? Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu, debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou, também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assembleia pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E, agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, nesta segunda-feira da quinta semana da Quaresma, escutamos o episódio de Susana, narrado no capítulo 13 do livro de Daniel. A narrativa de Susana e os anciãos injustos enfatiza a justiça divina e a fidelidade dos justos. A história apresenta um conflito entre a virtude e a corrupção, destacando o papel de Deus como defensor dos inocentes. Nos versículos iniciais do trecho, Susana, uma mulher piedosa e íntegra, é falsamente acusada de adultério por dois anciãos perversos. Como juízes, eles detêm autoridade, mas a usam de maneira corrupta para satisfazer seus desejos. A condenação de Susana parece inevitável, pois seu testemunho não tem peso diante da posição de seus acusadores. Aqui o texto ressalta o perigo da injustiça institucionalizada e da opressão dos inocentes. Nos versículos 42 e 43, Susana, prestes a ser executada, eleva um clamor a Deus, colocando nele sua confiança. Esse grito de súplica é um ponto central da narrativa, pois reflete a fé dos justos diante da adversidade. Deus escuta sua oração e intervém por meio de Daniel. Escute novamente a oração de Susana. Ela, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. Nos versículos 50 a 53, o jovem Daniel, movido pelo Espírito de Deus, questiona a decisão precipitada dos juízes e propõe uma reavaliação do caso. Ele age como um verdadeiro profeta e defensor da justiça, confrontando a autoridade corrupta. O método usado por Daniel para desvendar a mentira, interrogar os acusadores separadamente, revela a verdade e expõe a contradição dos anciãos. Nos versículos 54 a 59, a justiça se manifesta plenamente. Os falsos acusadores são desmascarados e condenados à mesma pena que haviam imposto injustamente a Susana. O povo que antes aceitava passivamente a decisão dos juízes, agora reconhece a verdade e louva a Deus. Esse desenlace enfatiza a retribuição divina e a importância do discernimento diante das aparências. No versículo 62, a narrativa conclui destacando a restauração da honra de Susana e a sabedoria de Daniel. O episódio reafirma que Deus é o juiz supremo e que a justiça divina prevalece mesmo quando as estruturas humanas falham. Essa passagem continua relevante na vida cristã, pois denuncia o abuso de poder,
a injustiça e a corrupção moral. Susana simboliza aqueles que sofrem injustamente, mas que confiam em Deus. Sua história nos lembra que a fé e a integridade são valores fundamentais, mesmo diante da perseguição. Além disso, Daniel representa a coragem profética necessária para enfrentar a mentira e defender os inocentes. No contexto cristão, Jesus é o modelo supremo de justiça, que desmascara a hipocrisia e traz libertação aos oprimidos. Como discípulos, somos chamados a ser instrumentos da justiça de Deus, promovendo a verdade e defendendo os vulneráveis em nossa sociedade. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.